Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo ao primeiro, ao sensacional novo podcast Além do Cast. Ao meu lado aqui, Camilo Manfredi, deixa eu já apresentar ele. Tudo bem, Tripod? Tudo certinho. Graças a Deus, eu tô muito feliz. Muito feliz? Primeiro episódio da primeira temporada, estamos começando com tudo. Exato, a estreia é hoje, né? É. Bom, e nada melhor do que a gente ter essa audiência maravilhosa nos apoiando. Então você que está chegando agora, por favor, deixa aí já a sua curtida, o seu comentário, nos ajude, dê aquela moral, né? Aquela força, compartilha, comenta. Manda muito pergunta. Importante, né, Camilo? Muito importante para a gente nesse começo agora ter o apoio de vocês aí de casa. Seja pelo vídeo, no YouTube ou qualquer stream de áudio aí que você esteja ouvindo também, tá? Então, por favor, chega com a gente nesse primeiro episódio do Além do Cast, que é um podcast que nasce para falar sobre carreira, falar sobre trajetória profissional. Então, você que gosta de acompanhar, você que gosta de estudar, você que gosta de aprender mais sobre todas essas experiências do mercado, seja muito bem-vindo. Pode vir com a gente, dê a mão aqui, ó, que pode vir, beleza? Isso mesmo. É basicamente isso, né, Camilo? É isso aí. Na verdade, a gente tem o objetivo de trazer profissionais que têm experiência de mercado, né? Que têm e sabem falar muito bem dos desafios, das oportunidades, né? Dos problemas, das dificuldades, né? E que tenham também soluções através das suas trajetórias profissionais, claro, que tragam soluções para muitas pessoas e que a gente consiga passar um conteúdo muito rico para todo mundo que vai nos acompanhar e vai curtir o que a gente tem para compartilhar. Exatamente, isso aí. Você vai ver de tudo aqui. Tá? Isso aí. Não tem isso, vale todo mundo. Tendo experiência, trajetória profissional, a gente sempre foca em aprender. Todo mundo sai aprendendo e é isso que a gente sempre vai buscar, não é verdade? Perfeito. E para esse primeiro episódio especial, o nosso piloto. Número 1. O nosso número 1, que é sensacional. A gente está muito ansioso, né, Camilo? E está muito feliz. É verdade. Bom, vamos então falar do nosso convidado. Vamos lá, né? Deixa comigo. Especial, nosso convidado de ouro, para começar bem, com o pé direito. É isso aí, Vamos lá. Então, ele é especialista em implementação e desenvolvimento de produtos digitais no modelo SaaS. Opa. Que é Software as a Service. Boa. Com mais de 18 anos, então são 18 anos de experiência nas indústrias de manufatura, distribuição, varejo e saúde. Mais recente com saúde. Né? Então é a #HealthTech, ou seja, a parte de saúde da tecnologia. Através da gestão de equipes multifuncionais, entrega projetos complexos dentro do prazo e dentro do orçamento, o que é muito importante. Claro. Com foco em eficiência operacional e na experiência sempre do cliente. Esse aqui é só um resumo para a gente não estragar... Não estragar já a primeira, né? o primeiro episódio, né? Exatamente. Então vamos conversar com ele hoje, senhoras e senhores. Recebam hoje aqui no Além do Cast, Gilberto Ciola, ou, se você preferir, o Giba. Isso aí, Giba. Pessoal, muito obrigado. Uma honra estar no ambiente de amigos. Pô. É verdade. É um ambiente de amigos e participar do primeiro episódio para mim é um... Pô, que peso, hein? É um peso, peso enorme. Espero corresponder à expectativa. Não, mas vai, porque isso sempre vai. É muito importante pra gente. Gosta desse tipo de contato, desse tipo de história, de conversa. Sempre muito bom. E tenho certeza que a nossa audiência, quem acompanha, também gosta bastante de entender. Então, pra gente começar já com um pontapé inicial, né, com o juiz apitando mesmo ali o início da partida, vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. E quando foi que você deu de cara com esse tipo de carreira? Quando foi que você parou para falar, pô, quero fazer isso? Foi dessa forma você pensando ou a vida te mandou esse presente? Como é que foi? Olha, minha vida teve alguns presentes. Eu tenho várias deles para contar, mas é engraçado porque tecnologia sempre teve na minha vida. Porque meu pai trabalhava com isso. Imagina os anos 80 que não tinha quase nada, né? Tudo fechado, inflação nas alturas, e meu pai é um empreendedor na área de tecnologia, mais voltada para a parte de distribuição de peças de informática e tudo mais. Perfeito. Mas logo cedo, assim, com 13 para 14 anos, eu me vislumbrei e falei, puxa, eu gostaria de trabalhar com construção civil, e fui fazer uma escola técnica. Eu falei, caramba! O colegial. Colegial técnico. E foi os últimos anos daquele modelo que era colegial técnico junto com o colegial, junto com normal, o ensino técnico e tal. E, poxa, pra mim era encantador, porque eu poderia começar já a ter uma profissão, então podia ganhar meu próprio dinheirinho, poder fazer minhas coisinhas. Já estava desenhado ali, né? Então fiz a escola técnica na Federal.
logo de cara, assim, já no segundo, terceiro ano, já comecei a trabalhar com AutoCAD, fazendo projetos num escritóriozinho de arquitetura. Tinha um arquiteto, vários estagiários, tal, aquele bando de gente trabalhando. Mas aí fiquei um tempinho, daí não estava tão assim motivante, mas já mexia já, então já tinha contato com tecnologia. Já tinha contato tal. ali, né? Mas fui fazendo outros estágios ao longo do tempo. Fiz estágio já em empresas de construção, né? Tendo contato com grandes empreiteiras, pegando obras de infraestrutura grandes e tal. Perfeito. Foi meio que natural acabar fazendo engenharia, na engenharia civil. Então, já me formei e fui diretamente para engenharia civil. Bom, aí voltei para essa questão também durante fazer vários estágios também. Fiz um estágio no começo e tal. Só que aos poucos eu fui perdendo um pouco o encanto. Por que eu fui perdendo o encanto? Porque ainda sentia naquele momento que, ainda era muito travado o processo de você ter soluções de tecnologia ou a tecnologia aplicada de fato ao ambiente da construção civil, né? Tá. Quisera eu que tivesse essa pujança de empreendedorismo que a gente tem hoje, né? Com certeza minhas decisões teriam sido diferentes. E eu estava lá no moral da faculdade, lá na Poli e tal, olhando, conversando com várias pessoas, porque eu já estava fazendo estágio com outras pessoas, ouvia falar de logística e tudo mais e tal. Aparece no moral da faculdade, consultoria de supply chain e tecnologia. Eu falei, opa, vamos lá. Vamos lá, né? Aí eu me inscrevi e tal. Foi muito engraçado porque fiz a minha primeira entrevista, era uma empresa, uma casa, assim, né? Poucas pessoas, assim, mas 9h da manhã fiz a primeira entrevista, meio-dia, fui fazendo uma entrevista atrás da outra, meio-dia estava contratada, porque acho que eu estava tão empolgado de estar falando sobre isso e tal, que acho que o pessoal foi com a minha cara e eu acabei entrando. Então eu entrei na Xplan naquele momento. E para mim aquilo lá foi abriu minha cabeça de um jeito. Porque explodiu, falou, agora. Você imagina um cara que estava para se formar, faltava pouquíssimo tempo para se formar. Você já estava no finalzinho da faculdade. Estava aplicando para um monte de vaga de trainee nas grandes indústrias, porque eu já estava nessa pegada aí, meio que fazer a transição e tal. Então, indústrias, fazer entrevista em tudo quanto era lugar, dinâmica de grupo, aqueles processos intermináveis. Eu estava bem encaminhado, então. Eu queria uma mudança importante na minha vida naquele momento. E aí, de repente, eu entro numa empresa que você olha de fora e fala, será que é isso aqui? Mas, eles estão em contato com um mundo de empresas grandes que fazem grandes projetos de tecnologia. Verdade. Tendo contato com pessoas que eu não teria se eu estivesse fazendo um estágio, se eu estivesse fazendo um trainee e tal. E, vivendo o dia a dia dessas empresas. Isso era o mais legal. Eu falar, eu estou fazendo um processo de trainee a cada 5 meses numa empresa diferente. Exato. Porque os projetos tinham essa duração, né? Tinha essa duração, 4, 5 meses e tal. Então, você vivia o dia a dia dos clientes, né? Eu ficava de segunda a sexta-feira, a gente implementando novas soluções para eles, soluções de tecnologia voltadas à supply chain. Então, pegava num ponto que era totalmente inovador naquele momento. E continua sendo isso que a gente vê hoje, continua sendo ainda inovador a proposta de valor da empresa naquele momento, de organizar a casa sob o ponto de vista de movimentações de estoque, planejamento, coisas que não se falava naquele momento antes, mas estava trazendo de fato essa inovação e vários outros segmentos estão adotando essas inovações ainda hoje. Que legal. Depois de 15 anos, né? Depois de 15 anos, é impressionante. Assim. Então, para mim aquilo lá foi explodiu a minha mente, né? Caramba. Porque para quem nunca tinha trabalhado com dados, por exemplo, eu nunca tinha mexido com volume de dados, por exemplo, pegar dados de vendas, de estoque, tudo. Nunca tinha visto isso. Quando eu comecei a ver aquilo, eu falei, eu não queria nem dormir, eu ficava lá no Access, lá, eu vou aprender esse negócio aqui e tal. Eu nunca tinha nem aberto o Access na minha máquina, que me introduziu ao mundo dos dados, né? Então, para mim foi muito legal, né? Então, foram bons anos aí de implementações em clientes, foi tudo a gente foi ganhando corpo, né? Então, você fala com mais segurança com os clientes na parte de negócio, ao mesmo tempo você fala com segurança sobre parte de tecnologia, porque você vai pegando o traquejo das coisas, né? Então, isso foi, para mim,
é aquela história de você trabalhar se sentindo de férias, né? Porque eu me sentia de férias mesmo, que eu falava, nossa, é isso que eu queria. E aí que você fazer. vê que encontrou mesmo. Falou, Exato. pô, não tô trabalhando, tô curtindo o que eu tô fazendo diariamente, curtindo. tá legal. E essa parte de tecnologia, como é que foi associar isso? Porque quando a gente fala de tecnologia, é claro que é muito relativo. Sim. Mas quais foram as mudanças que você encontra e até mesmo essa semelhança? Que você falou, pô, mesmo após de 15 anos, as coisas ainda funcionam dessa maneira, mas como é que foi esse primeiro contato com a tecnologia de fato? E o que você sente que mudou? Olha, tem umas coisas que, obviamente, assim, mudaram drasticamente o nosso dia a dia mesmo. É que eu sinto que o conhecimento está mais descentralizado. Antes, toda vez que você tinha que falar de qualquer assunto relacionado à tecnologia, você tinha que ir para o diretor de tecnologia, diretor de TI, o gerente de TI, que ele detinha as informações e detinha o conhecimento para isso. E delegava essas informações para os seus liderados e tudo mais. Hoje, até a gente passou também por uma nova geração, a gente tem um choque geracional hoje, que essas pessoas já vivem tecnologia desde o berço, né? Então algo muito mais natural. Eles sentem... Então hoje você tem áreas comerciais que falam de tecnologia com propriedade, você tem áreas de marketing que falam com propriedade, você tem uma área de produção que hoje fala isso de forma tranquila e tem isso no seu dia a dia. Para nós, no começo, era difícil, porque muitas vezes a gente tinha que dar um contexto básico de tecnologia para poder, inclusive, utilizar as soluções. Hoje é uma coisa muito mais natural, entendeu? O processo de introdução é muito mais natural. Ah, sim, eu imagino, né? Você tem que explicar todo o contexto para depois introduzir, e aí gera todo aquele conflito, um desgaste também. Então, é interessante ver isso, né, Camilo? Como, por mais que o tempo vá passando, a tecnologia, obviamente, vai mudando, vai se adaptando, mas os processos ainda são muito importantes, né, dentro desse contexto, né? Sem dúvida. É uma combinação, né? É uma combinação de processo, tecnologia e pessoas, né? Acho que esse triângulo e não só a tecnologia, as pessoas vão moldando também, vão se adaptando a isso. Então, acho que isso também conta muito dentro da área, não conta? Com certeza, absoluta, sim. E os processos eles vão mudando, né? Porque muitas coisas vão perdendo valor e outras coisas vão ganhando valor ao longo do tempo, né? Então, os processos estão... isso se materializa nas mudanças dos processos que a gente tem visto todos os dias. Então, quando você olha o contexto de uma empresa que estava confortável no mercado e em determinado momento ela teve que se chacoalhar porque veio uma pequenininha com uma proposta de valor melhor, inovador, né? Com velocidade. É verdade. Acho que a parte da gente ter essa concorrência, ela tem um papel crucial nisso, porque a gente começa a se mexer de fato mesmo, né? Então as pessoas mudam, os processos mudam e a tecnologia nos ajuda também a se adaptar mais rápido nisso. É verdade. E Giba, quais foram os principais projetos? Quando você entrou na Xplan que você comentou, você já foi para projeto logo de cara ou você ficou ainda fazendo alguma coisa nos bastidores ali da empresa ou você já foi para o Play? E quais foram os principais projetos que você conduziu ali? Eu conheci o meu primeiro mentor, vamos falar assim, né, de projetos dentro do cliente. Assim, eu tive muita chance de ficar olhando o material, vai direto lá pro front. Já tem projeto vendido. Já tem projeto vendido, né? Caraca. Então, acho que foi um dos primeiros lá, foi na Sadia, né? Ainda era em São Paulo, né? Antes de se tornar BR Foods, projetos legais de planejamento de demanda, assim, bem completo, com várias áreas participando, com uma baita programação de treinamentos no Brasil inteiro, assim. Então, foi uma lição de vida, assim, sabe? Acho que eu nunca tinha pego avião sozinho na minha vida, assim, sabe? Também já começa a mudar o patamar, fala, pô, o que está acontecendo, né? Então assim, foi uma mudança brusca, mas foi tão prazeroso de poder vivenciar esses processos, vivenciar esse dia a dia, e eu tinha saído 3, 4 meses de um processo de treininho na Sadia. 3 meses depois eu estava dentro conversando com os diretores, entendeu? Olha só. Cara. É muito legal, assim. A vida tem dessas, né? A vida tem dessas mesmo. E depois da Sadia, você já foi para outro cliente na sequência, imediato? Tinha outros clientes. Aí foi Suzano, passei um tempo no Rio de Janeiro na Coca-Cola, fazendo grandes projetos também de planejamento colaborativo junto com os envasadores, né, da Coca-Cola, junto com a Coca-Cola Company e tal, um projeto muito inovador para aquela época também, porque a gente
organizava o fluxo de mercadorias dentro desses envases, porque tem uma fábrica centralizada em Manaus e eles faziam toda a distribuição do concentrado para esses engarrafadores e são grandes empresas também, grandes players da América Latina, né? Então, é interessante ver a forma de interação e a dinâmica de trabalho entre duas empresas que têm, de fato, culturas diferentes, mas eles acabam se unindo através desses processos. Então, a gente está no meio disso, é muito rico, porque você pega o dia a dia de uma grande empresa mundial com empresas que têm uma experiência local pujante, né? Muito forte. Então, você conseguir vivenciar isso e ver as nuances de cada localização, de cada região, como que eles organizam a sua operação para poder fazer isso e como que a gente pode ajudar através dos nossos processos, da nossa consultoria, da nossa tecnologia, poxa, nos deu capacidade de também nos adaptar em termos de abordagem, de metodologia consultiva para poder atender essas diferentes visões, né? Então foi muito legal poder trabalhar nisso também. Daí, na sequência, acho que eu virei um pouco de papeleiro nessa história, né? Eu voltei, fui fazer mais um projeto na Suzano, fui trabalhar com a International Paper, né? Que hoje já mudou de nome também. Sanco, alguma coisa assim, né? Acho que é com S também, eu vou lembrar. Depois eu te falo. Mas eu tenho, assim, projetos maravilhosos, assim, para contar, assim, nesse meio tempo, porque a partir daí já começou a entrar num fluxo de formar lideranças, né? De a gente conseguir tratar também a coordenação de um time de consultores, de formar outras pessoas que estejam capazes de poder... para conseguir replicar né? Esse conhecimento e poder estar em vários projetos ao mesmo tempo, porque a empresa começou a crescer e tudo mais. E o que é muito legal é que isso a gente fala assim sempre, que aquele modelo de trabalho é muito difícil de ver replicado nas empresas da forma que elas estão hoje, que é um modelo genuíno mesmo de colaboração entre pares. Assim. A gente estava toda sexta-feira reunido no escritório, discutindo os principais problemas que a gente encontrava de todos os projetos. Que legal. Né? Já tinha uma preocupação em termos da estratégia do nosso produto para o mercado. Né? Então, tudo que a gente poderia fazer para poder adaptar o nosso produto sem ter um grande investimento em desenvolvimento e tudo mais, a gente fazia nesses encontros. Então, a gente não tinha hora para sair, mas também a gente não tinha, ninguém estava contando os minutos para ir embora. Estava todo mundo naquela vibe. Dentro do projeto mesmo. Então, era uma coisa assim que trazia um conhecimento e trazia uma... Como é que eu posso dizer isso? Mas ele nos trazia uma... Tinha particularidades dos clientes. Os particularidades dos clientes, mas assim... Cada um tinha a sua necessidade. Todo mundo se sentia corresponsável, entendeu? De poder entregar todos os projetos. Não era algo que, vou entregar o meu projeto e pronto. Entendeu? Então era tinha essa vaidade, né? A vaidade era zero nesse processo, assim. Então era maravilhoso poder trabalhar num time que era muito forte, assim. Pessoal nível altíssimo, inteligente, perspicaz, rápido no raciocínio. Ia para a lousa, então era coisas que é difícil você ver esse nível de comprometimento com o negócio da forma que a gente vê hoje, assim, sabe? Que é um grande desafio, você acredita que seja, Giba? Eu acho que sabe por quê? Porque no final das contas a gente está... O que mudou de lá para cá, né? Minha visão, né? A visão é que a gente ainda tem... quando a gente fala de mudar a vida das pessoas, através das empresas, através disso, eu ainda vejo que as pessoas que estão envolvidas nesses agentes de mudança, eles não estão de fato de corpo e alma nesse processo da forma que eu via que a gente estava naquele momento. Acho que as pessoas estavam num nível de prazer de estar todo mundo junto, de poder fazer essas coisas acontecerem, de conquistar, que eu ainda procuro pessoas que eu vejo esse brilho no olho, assim. Quando eu vou fazer entrevistas com pessoas, para meu time, eu
procuro menos as capacidades técnicas e vejo mais a capacidade dele, das atitudes e da forma que ele encara esse tipo de desafio. É isso que eu procuro ler. Perfeito. Porque é isso que fazia, de fato, as coisas acontecerem. Não tinha um brilhantismo o tempo todo. O brilhantismo lá, ele resolve até a página 1. A página 2 é muito mais atitude, a forma que você tem para resolver os seus problemas, entendeu? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, porque tem algumas coisas do mundo, nesse nosso mundo de inteligência artificial, que a gente vai falar um pouquinho dessa questão também. Acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho isso também. Legal. E, Giba, nessa trajetória de projetos, né, pós entrada na Xplan, teve um corte que você acabou indo para o Citibank. Como foi essa tua experiência no Citibank? Olha, o que você fez por lá? Foi um corte interessante nesse comecinho, né? Foi um ano e meio depois de eu ter entrado na consultoria, mas assim, acho que quando a gente é novo, a gente toma umas atitudes mais impulsivas, né? E eu, naquela época, todos os meus colegas, uma parte dos meus colegas de faculdade e tal, eles estavam num fluxo que mais da metade estava conseguindo a primeira oportunidade em bancos, né? E como eu tinha me descoberto nesse mundo de tecnologia, eu recebi uma proposta para trabalhar no Citibank numa nova frente, né, de projetos, de como que eles apresentariam os status dos produtos dos clientes de alta monta, que são os wealth management, né, que é a gestão de fortunas. Perfeito. Formas mais consolidadas deles verem os seus produtos e os seus investimentos. Então, era um projeto muito grande que processava informações de N fontes, né? Não só do próprio banco, mas também de outros... Fontes externas. De outras fontes, né? Então, também era altamente inovador para aquela época e me cativou. Eu falei, bom, vamos experimentar nisso, porque já que eu descobri o mundo da tecnologia, vamos experimentar o que seria trabalhar num processo dentro de um banco. E eu escolhi, inclusive, tomei riscos, inclusive, naquele momento, né? Era um momento de pós-bolha estourada nos Estados Unidos, né? Merrill Lynch, aquele processo. Então, muitos bancos sofrendo com isso, né? Então, era uma aposta naquele momento, mas trabalhar com supply, logística, tinha te cativado. Tinha me cativado. Ganhou de um jeito que... E eu falei, não, realmente é para isso que eu quero. Porque fazia muito mais... O processo de supply, né, pensar na cadeia de suprimentos, ele tem uma lógica que, no final das contas, ela fecha mesmo, né? Então, você fala, enquanto o cliente final não comprou, ninguém vendeu, né? Então, acho que esse é a grande resumo, né? Fala que resume o que é trabalhar com cadeia de suprimentos hoje. Então, ela tem uma lógica muito consistente. Você pega o ambiente bancário, as coisas não são tão triviais assim, né? Então, a gente sabe que o mercado... São segmentos diferentes, né? São ambientes diferentes. Então, foi uma experiência muito válida, aprendi muito, e eu usei essa experiência de volta quando eu acabei voltando para a Neogrid. E, Giba, quando você fez essa parada, né, esse tempo no Citibank, nesse segmento financeiro, e aí na sequência, quando você voltou, a Xplan já tinha sido vendida ou ainda continuava a Xplan? A Xplan já tinha sido vendida, mesmo antes de eu ter saído ali, ela tinha sido vendida, porém os processos ainda não estavam integrados. Quando eu retornei, pouco tinha modificado em termos da estrutura, as equipes estavam muito parecidas ainda, né? Mas tinha uma necessidade importante nos projetos ainda. A empresa ganhou um outro espectro em termos comerciais, porque ela começou a fechar mais projetos simultâneos, já estava num processo também de crescer o time, né? Foi um momento que eu estava, de fato, assumindo já as funções de liderança, né? Junto com o time, então... Tinha essas questões de liderança e também de gestão de projetos, de fato, né? Você conseguir trabalhar como, de fato, um stakeholder e fazer com comitês de mudança, coisas que são necessárias nesse tipo de projeto que causa mudanças significativas no processo diário dos clientes, né? Eles deixam de fazer planejamento ou processos de gestão de uma forma mais rudimentar para uma forma já totalmente
transformada digitalmente através das soluções da Neogrid ex-Explan. Então, foi um momento que, de fato, tive um crescimento bem grande, né? Os times começaram a ficar já bastante especializados, precisando distribuir esse conhecimento de uma forma mais efetiva. Contratou muita gente nesse momento. Contratamos bastante gente nesse processo. Pessoas que também não vinham desse contexto, né? Da mesma forma que eu não vinha. Tinha que treinar, tinha que capacitar. Contexto, né? Tinha uma questão de mesclar conhecimentos, de a gente conseguir trabalhar as competências de forma complementar dentro dos times, claro. Né? Porque os projetos exigem isso, né? Uma visão mais de negócio, uma visão mais técnica. Então, mesclar essas competências era muito importante para o sucesso dele também. Perfeito. Né? E aí você começou a gerenciar mais de um projeto? Mais de um projeto. Eu estava em 3, 4 projetos visitando toda semana lá. Então, era um dia a dia pesado, né? Viajando bastante e tal, mas foi muito rico porque a gente conseguia também direcionar algumas coisas que eram importantes para poder conseguir. Tudo que a gente faz em termos de plano de projeto sempre tem que ter determinada folga lá, porque tem coisas que a gente não consegue enxergar no momento que a gente está fazendo a venda, né? Acho que isso é uma coisa importante em qualquer ambiente de gestão de projetos, né? Você gerenciar escopo, prazo, qualidade dos projetos é uma função muito importante desse processo de gestão, né? Então, para justamente a gente conseguir colher o sucesso do cliente, que hoje a gente fala muito, né? O sucesso do cliente e a nossa reputação como implementadores de software, de soluções como serviço. Acho que esse é o principal mensagem em termos de software como serviço, é que a gente está trabalhando com reputação, né, também. Então, clientes que não veem valor, eles podem ver o valor no início, podem ver o valor no meio do projeto, mas se eles não veem valor de forma contínua, claro. Eles estão totalmente vulneráveis, a gente está totalmente vulnerável a um processo de cancelamento, processo de busca de outras soluções no mercado. Então, era muito importante isso também. E isso era algo que era já vendido desde o início do projeto. Assim, a reputação é algo muito importante. Com certeza. E aí isso estava dentro do projeto, claro. Estava dentro do projeto, então, e acho que isso está muito no DNA da empresa, né? Então, a gente pensar que não basta a gente somente vender uma solução fora encaixotadinha, bonitinha, com as funcionalidades que estavam lá, tal, mas você conseguir fazer com que faça sentido dentro do contexto de negócio dos clientes. Né? 2, pensar que se é necessário uma mudança, que a gente vai fazer isso de uma forma consciente e aberta com os clientes. Então, acho que isso é um ponto que também recomendo para todos que trabalham em ambiente de implementação de software, que joguem limpo com os clientes, sejam transparentes com os clientes já na reunião de kickoff, que é a reunião inicial de projetos. Olha, nós vamos até aqui, temos os gaps que vão daqui até aqui, vamos mitigar esses gaps através dessa estratégia. Queria que todo mundo tivesse engajado nesse formato. Mas nossa... na sua proposta comercial constava que era um projeto de 4 meses, está virando 5 meses e meio. Pois justamente porque a gente, já durante esse processo de estudar e de entender o contexto do seu negócio, a gente identificou necessidades que vão estender o nosso prazo, porém... Para garantir a qualidade, né? A gente quer garantir a qualidade. Isso é muito importante, com certeza. Então, acho que nesse contexto, eu sei que as margens estão cada vez mais curtinhas, né, para a gente fazer isso, mas pensando num processo de software como serviço, é muito importante que que a gente seja o transparente o suficiente, a gente coloque também esses riscos na mesa, porque isso também estabelece uma relação de confiança com os nossos clientes e é assim que a gente vai conseguir ter uma relação duradoura, né? Perfeito. Sem dúvida. E Giba, entrando numa empresa maior, né, com mais projetos, com mais verticais, com atuação internacional, como que foi a tua trajetória dentro da empresa? Se você permaneceu dentro dessa estrutura que era da empresa adquirida ou se você teve outras experiências dentro dessa empresa e se você teve alguma experiência internacional através dessa empresa? Bom, foi muito legal porque... quando você fica 13 anos dentro de uma empresa, você fala, poxa, será que foi 13 anos fazendo as mesmas coisas? Não, eu tive
uma escola, de fato, que essa foi Explan Neogrid, e essa escola me proporcionou várias experiências diferentes ao longo de todo esse período. E uma delas foi justamente essa experiência internacional, uma vez que a empresa tinha adquirido operações fora, então ela adquiriu uma empresa na Europa e uma empresa nos Estados Unidos e tinha todo o interesse de comercializar esses produtos nesses dois mercados. Claro. Então, para fazer isso, era necessário, que estruturasse equipes lá dentro para poder atender isso, e eu já tinha experiência em estruturar equipes para esse processo de consultoria. 2, a gente precisava de pilotos, né? de provas de conceito com clientes, de fato, que criassem reais, né? Cases reais para poder utilizar nos processos de venda. Então, participação direta nesses projetos. A gente conseguiu esses projetos e tive uma participação direta. E 3, tinha uma questão também tecnológica para a gente atender. Imagina que uma empresa que estava acostumada a trabalhar somente com o ambiente Brasil, ela tinha as suas adaptações de produto, de fato, para destropicalizar os produtos. Né? Então, eu trabalhei como um agente nisso. Então, era aquela vida de 3 semanas nos projetos lá, visitando dentro dos clientes, 3 semanas aqui, estruturando os processos internos e fazendo essa ponte ida e volta até a gente, de fato, ter os projetos entregues com sucesso, os cases criados e os times estruturados. Então, a missão foi cumprida. Verdade. E você sentiu alguma diferença em como o cliente Brasil e como o cliente dos Estados Unidos ou da Europa tocava projeto? Se preocupava com prazo, ou se preocupava com qualidade, ou se preocupava com os indicadores, em ter resultado? Como você viu alguma diferença entre os projetos daqui e os projetos de fora? Eu vi uma diferença pensando... eu senti de fato aquilo que se fala sobre o modelo americano, né, de entrega de projetos, que eles são extremamente pragmáticos do ponto de vista de estruturação de projeto. Né? Então, deixam a emoção um pouco de lado e colocam as cartas na mesa. Né? Então, acho que, de uma certa forma, a gente, obviamente, não é até aquele sangue latino, né, de você querer estabelecer uma relação mais cordial, mais aberta, né, de você compartilhar coisas que você compartilharia hoje com amigos e tudo mais. Então, tem sim um pouquinho dessa distância, mas ao mesmo tempo tem um pragmatismo muito forte de você conseguir seguir os planos que estão sendo colocados, cumprir os acordos que são feitos. Né? Muitas vezes a gente fica nesses tempos de espera, que a gente está esperando dados dos clientes para receber. Não, existem... eles cumpriam os prazos. Documentam tudo, mas sempre cumpriam os prazos. Então, tinha um processo de documentação maior, mas, de fato, para cumprir esses prazos que a gente pedia nos projetos. Então, isso eu senti uma diferença importante e acho que é interessante você conseguir trabalhar essas visões, essas questões culturais de uma forma É um jogo natural, de cintura ali, né? Até a abordagem muda. Sem dúvida. O modo, aquele negócio, né? A gente está acostumado aqui no Brasil, a gente já uma abordagem um pouco mais leve, mais tranquila, entre aspas, né? Mas com uma pessoa tem esse tipo de visão, que estruturalmente cultural, para eles, isso é muito prático. Então, mas não deixa de ser algo ruim. Eu acho que isso que é bacana. Não deixa de ser algo ruim porque é apenas uma visão e aí vai, lógico, do jogo de cintura de você entender isso também. Fala, pô, aqui eu trabalho dessa forma, mas esse lado, por mais que não tenha esse tipo de abordagem, é diferente e é efetivo tão quanto o outro. Sem dúvida. Então, isso ajuda bastante. Sem né, Camilo? dúvida. Com certeza. Entender a realidade dos países faz com que a tua chance de sucesso aumente. Acho que essa é a grande questão. Né? Então, quando você sabe, né, qual que é a cultura e como que é o modelo de trabalho dos Estados Unidos, quando você, mesmo dentro da Europa, né, você está em Londres ou você está em Amsterdã, o modelo de entrega, o modelo de relacionamento com as pessoas acaba sendo diferente. Então, se você entende isso, você acaba adaptando um pouco o modelo, né, de entrega, o modelo do projeto, o modelo de comunicação do projeto, de venda, de estruturação, de documentação, para que você realmente consiga ter sucesso. Acho que essa é a grande questão. E, Giba, até que ano você ficou na Neogrid e como foi essa tua transição de Neogrid para o próximo passo? Então, eu fiquei até 2018 na Neogrid, então eu acabei ficando esse um ano nesses projetos internacionais. Então, de Neogrid foram uns 12 anos. Total, somando as duas passagens, foram 12 anos. Tá. 12 anos certinho. Então, Pois é. E nas últimas etapas da Neogrid, né, então eu já
fui até para funções de coordenação de suporte, que era algo que eu não tinha feito até então. E foi bem interessante você chegar a o pós, né? O pós-entrega, entregar aquilo que, de fato, vê solidificando aqueles processos que foram implementados durante um projeto e tudo mais, né? E num produto novo, um produto que era carro-chefe da empresa, tal, e que precisava, de fato, de uma liderança, né, nessa parte, com um time bem grande, né? Mais de 30 e tantos analistas, né? Então, com um desafio muito grande também de alteração tecnológica, né? Porque a gente estava passando... Justamente algumas coisas que estavam acontecendo no mercado também estavam acontecendo na empresa, de migrar a tecnologia para uma tecnologia mais moderna e que caracterizasse aquilo que a gente estava comercializando como, de fato, um produto e não resquícios de projeto que são muito personalizados que não dão escala. Claro. Para projetos de tecnologia precisava de escala, né? Então, essa migração foi muito bem sucedida, né? Foi feita aí mais de 400 clientes aí migrados e com a participação direta nesse projeto, eu acabei sendo promovido para uma área de produto, né? Então, foi a primeira vez que eu trabalhei, de fato, com produtos de tecnologia na parte de concepção, roadmap e tudo mais. Então, era uma área de negócio, né? Era um produto específico, né? Para a parte de monitoramento de distribuidores, que tinha um desafio também de migração tecnológica, mas também de trazer mais receitas, de diversificar as receitas da empresa. Sem dúvida. Né? Então, foi bem legal porque participar de uma forma ativa e acho que essa foi uma grande mudança, um grande ponto de inflexão na minha carreira, que é muito diferente você aplicar o esforço do seu trabalho dentro de um projeto e sendo que tem vários outros que precisam também do mesmo tipo de abordagem. Quando você trabalha com produto, talvez as entregas às vezes demoram um pouco mais, porque no final das contas eles não têm a dinâmica de um projeto, mas elas afetam de uma forma horizontal vários clientes ao mesmo tempo. Então, às vezes a base inteira de clientes. A base inteira de clientes. E isso, para mim, foi também outro processo de revelação profissional muito legal de poder ter um novo prazer dentro da empresa, que é você conseguir atender vários clientes ao mesmo tempo, ter clientes que gostam da solução, que não pretendem abrir mão dela. É uma nova perspectiva. Né? É uma perspectiva totalmente diferente, né? Então, foi muito legal poder, de fato, estar dentro do dia a dia do time de desenvolvimento, dentro do dia a dia dos analistas de produto, dos POs, dos Product Managers, para poder, de fato, fazer uma concepção de um novo produto, participar do processo de go-to-market. Então, foi muito legal poder trazer isso e também trazer resultado para a companhia. Né? Sem dúvida. Foi um ano que trouxe muito resultado para a companhia. Legal. E, bom, a partir desse processo, a gente acabou tendo... vi outras perspectivas também, acabei saindo da Neogrid, depois encerrei essa período de 12 anos. Mas de ter feito de tudo, né? Depois de ter feito de tudo, né? E acabei entrando numa oportunidade na Samsung. E a Samsung, numa empresa chamada Samsung SDS, que é a empresa de soluções de tecnologia do grupo Samsung, que ela fornece soluções de tecnologia não só para as subsidiárias da Samsung na América Latina, como também para empresas fora do grupo. Ah, tá. Né? E minha responsabilidade era não só entregar projetos de tecnologia para a parte de supply, como também vendê-los. E aí a primeira experiência com vendas. Né? Então... apresentar proposta, verificar as dores dos clientes, né? Validar isso com eles, fazer um processo de relacionamento de fato. Né? Pricing entrava também? Pricing entrava também. Então tinha... e uma parte bem interessante que era a questão de parcerias. Né? Então, nem tudo que vinha de tecnologia do headquarters da Samsung lá na Coreia, que é um grande polo de desenvolvimento de tecnologia, de fato, nem sempre era o suficiente para os projetos que a gente estava trabalhando. Então, a gente também trabalhava no processo de parceria de tecnologia. Então, perfeito. Selecionava grandes empresas do mercado ou empresas também, startups do mercado que atendiam determinadas dores que a gente já tinha mapeado, a gente fazia
um processo de bid, juntava os esforços e apresentava uma proposta. Não desenvolvia tudo interno, né? Não necessariamente tudo, tá? Perfeito. Então, foi um ano, o primeiro ano aí, 2019, um ano desafiador, né? De apresentar muitas propostas, de lidar também com as frustrações de não ganhar todas as propostas. Claro. A gente sabe que Sim, é o mercado, o mercado é assim que funciona. Uhum. E teve alguns projetos bem interessantes que a gente podia trabalhar. Fomos para a pandemia. Entramos num ano de pandemia. De 2019, 20 já estava a pandemia. Entrou a pandemia e eu falei, bom, e agora, né? Clientes, projetos fechados, clientes com as portas de CDs todas fechadas, o que a gente faz? Surgiu um grande projeto que a Samsung decidiu investir em verticalizar o processo dela de e-commerce. Legal. E eu participei de forma ativa nessa transformação mesmo do processo do e-commerce da Samsung, através dos fluxos de integração entre a Samsung e seus parceiros de negócio. Então, ela tinha parceiros de negócio para fazer a operação last mile para os clientes, fazer toda o redesenho do Omnichannel, de entregar através das lojas, das brand stores, ou entregar para os clientes retirar nas brand stores, ou fazer processo de prateleira infinita, que é você buscar o produto que não está na loja, mas que você consegue concluir a sua compra dentro da loja. Que legal. Né? Várias coisas, o processo de troca de telefone, né? O troca-fone lá, que tem parcerias com essas empresas, instalação. Então, tudo que era relacionado ao Omnichannel e a parte de B2C, que era algo que eu não tinha ainda, verdade, você entrega para o cliente, foi uma experiência para mim riquíssima, né? Sem dúvida. E foi um momento que, poxa, vários resultados sensacionais, assim, né? Apareceu em mídia e tudo mais. No Black Friday, por exemplo, que foi algo que foi muito significativo. Então, foi uma experiência riquíssima para mim, que, de fato, esse daí caiu do céu mesmo, porque, poxa... de presente. Foi um grande presente. Foi um grande presente. Bom, chegou no começo de 2021, eu recebi uma proposta para trabalhar na Bionexo, que é uma empresa líder no Brasil no processo de supply chain para o setor hospitalar. E que é muito interessante... Olha o supply chain voltando de novo, né? Sempre assim. Supply chain sempre volta. Sempre volta. Quando é para ser, sempre volta. E é muito interessante porque é um setor muito carente e tá na boca do povo, né? Agora, falar de saúde, ainda mais a gente saindo de uma pandemia, né? Sem com dúvida. qual a gente teve problemas seríssimos de abastecimento. Estava em alta, né? Eu lembro de uma situação que eu vi que... Não foi só oxigênio que faltou, né? Não foi só oxigênio. E tem uma história parecida com essa na parte de oxigênio que foi muito legal, que isso me cativou muito na Bionexo quando eu entrei, que era uma questão de propósito mesmo, assim, sabe? De você parar de falar com os clientes, de falar que tem dinheiro na mesa e falar que tem vidas em jogo. Sim. Então isso é uma mudança muito significativa em termos de propósito de trabalho mesmo, né? Então eu vi algumas situações, né, alguns projetos, inclusive, no qual a Bionexo usou sua plataforma de procurement para fazer uma busca de cilindros de oxigênio em outros segmentos que não eram hospitalares. Olha que bacana. Para poder trazer o comprometimento desses fornecedores de fornecer esses produtos através da plataforma, e grandes empresas como Gerdau e Itaú fizeram uma união para financiar esse processo e entregar todos esses produtos lá em Manaus, onde estava precisando. Então, assim, é um trabalho né? maravilhoso, assim, sabe? Sem de dúvida. verdade, assim, isso muda o jogo, muda a vida das pessoas, né? Então, era um desafio interessante de reformular uma plataforma de planejamento, né? De conseguir trazer muito do que a gente via nos varejos, né? De tudo que estava acontecendo para este mundo hospitalar. E reconstruir isso foi um processo muito legal, porque teve participação de clientes, teve participação, a gente monitorando as soluções, monitorando a estabilidade das soluções, a segurança. Perfeito. Então, tinha várias questões que precisavam ser trabalhadas para a gente poder, de fato, conseguir atingir esses objetivos, principalmente nesses 2 anos muito fortes de trabalho em produto e desenvolvimento. Então, teve um processo de estruturação de equipe, de trazer pessoas que
também não tinham essa vivência de saúde para dentro do processo, para aculturar as pessoas de como que se espera um processo de desenvolvimento de produto, né? E como é que a gente organiza isso no dia a dia, né? Como é que a gente, de fato, os produtos podem ser desenvolvidos sem aquele grande estresse, a gente poder trabalhar isso, a gente conseguir estruturar um processo de roadmap. Então, foi um processo muito rico para mim, assim, que eu sou muito grato mesmo à oportunidade que eu tive de atuar nesse segmento, sabe? E tinham muitas questões no Brasil, mas tinham coisas fora também? Tinha coisas... A Bionexo atendia a Bionexo ela tem uma operação muito forte na América Latina, então ela também foi precursora nessas plataformas de compras e planejamento e tudo que vem em volta, né, desses produtos. Na Argentina, no México e na Colômbia, né? E estava expandindo já na minha passagem no Equador também. Então, também tem contextos diferentes. Você imagina um país como a Argentina, né? Hoje com inflação pujante. É verdade. A necessidade de aproveitar o máximo possível os recursos que estão disponíveis para poder salvar vidas. Então, é um processo extremamente crítico, né? E então essa experiência Latam também foi bem legal, né? Pude ter liderar times nessa estrutura, então trocar um pouco com isso, visitar clientes, né? Poder ver de fato o que eles sentem em relação à nossa atuação, à plataforma, o que é a nossa proposta de valor, assim, de fato faz toda a diferença no nosso dia a dia, né? Porque a gente não olha somente o contexto do Brasil, é fácil olhar somente o contexto do Brasil. E ainda mais o Brasil cheio de regiões que são totalmente diferentes em termos de necessidades, né? Então, a gente sai do eixo. São praticamente países diferentes. São países diferentes, mas daí você pega também operações que têm outro contexto social, político, econômico e tal. Então, a gente mexe em tudo isso, né? No final das contas, né? A gente mexe na saúde das pessoas. Então, é importante. É verdade. Uma outra dúvida que eu tive, assim, uma curiosidade, né? Você falou bastante sobre a questão de equipes, estruturação de times e tudo mais, até a parte de liderança. E a gente está falando, é lógico, de trajetória, então acho que é muito importante, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa curiosidade de, primeiro, ter essa oportunidade de liderar pessoas, de fazer essa gestão, porque quando a gente fala de trajetória, isso é um dos marcos, né? A gente sempre leva alguém que a gente leva no coração, aquela pessoa que nos ajudou, aquela pessoa que foi muito importante pra gente. E pra você, como é que foi essa transição de descoberta, né? Numa área que você se apaixonou, gostou bastante, até, hoje eu tô liderando pessoas, hoje eu tenho uma equipe, hoje eu tenho essa responsabilidade. Então, ao longo dessa grande, bonita trajetória que você teve, como que você pode resumir isso pra gente? Olha, eu posso resumir que é uma trajetória de aprendizado contínuo. Assim, eu tive grandes líderes na minha carreira e eu posso falar isso de boca cheia. Eu preciso falar isso nesse ambiente. Um deles que eu tenho como modelo é o Camilo. Camilo foi um dos líderes. Para me deixar sem graça. Aí, na verdade, e eu não tem como eu negar isso, tá? O Camilo é uma pessoa, quem conhece sabe, é um cara extraordinário. Poucas vezes eu vi tanta qualidade em uma pessoa, né? Uma pessoa que tem uma extrema responsabilidade, uma educação fora do comum, tem um raciocínio muito rápido, então eu não desconfio, tá? Então, para não ficar puxando muito o saco dele também, você pode continuar. Obrigado. Não, e eu vou falar algumas qualidades que de fato me trouxeram até aqui, tá? Porque além de ser um cara extremamente humano, e eu falo isso para ele, ele puxou minha orelha em alguns momentos que eu precisava. Aquela puxada desesperadamente disso. Tem que ter, né, cara? E ele me resgatou de fato, sabe? Porque se não fosse essa atuação de perto mesmo, eu teria me perdido nessa situação, sabe? Então, me descobri como líder são várias descobertas. Você descobre coisas no dia a dia, você toma atitudes que depois você se arrepende, mas depois você tenta fazer de uma forma diferente na próxima vez, né? Então, ter tutores como ele, assim, só enriquecem tudo isso e eu sou muito grato, eu já falei isso várias vezes para ele, espero que ele saiba isso, que isso é de coração mesmo, Camilo. Obrigado. E assim, tem momentos que a gente até se vê nas outras pessoas, né? Exato. Esse momento eu já passei por isso, já sei como é que é e tal.
Na verdade, Camilo, é importante puxar a orelha quando necessário. Sem dúvida. Acho que é uma questão semelhante ao que a gente faz com os nossos filhos, né? Porque quem dá bronca é quem realmente está educando, né? Quem realmente tem amor pelaquela pessoa e realmente quer aquela pessoa evolua, né? Que aquela pessoa cresça, que aquela pessoa atinja o patamar que ela tem para atingir, né? Então, eu também tive gestores fantásticos e pessoas fantásticas que trabalharam comigo. O Gilberto é um deles. São mais de 10 anos que a gente trabalhou junto. Fizemos projetos incríveis, entregamos projetos fantásticos, assim, com resultados de números expressivos, né? Ter ele aqui hoje realmente é um prazer. E eu tenho mais uma pergunta aqui que eu queria aproveitar, porque ele é um cara muito de tecnologia, né? E a gente está hoje nessa questão desse boom de inteligência artificial. Sim, uma loucura, então, a inteligência artificial para tudo que é lado. A gente tem muito a questão de a evolução da inteligência artificial, né? Então, saindo da parte de texto, indo para a parte de imagem, indo para... E a gente tem as empresas de tecnologia muito preocupadas e muito interessadas em colocar a inteligência artificial no seu software, nos seus processos. Integrar isso. Então, o que eu queria te perguntar, Giba, é como você está vendo o avanço da inteligência artificial e também de que forma você está vendo as empresas se movimentando para colocar a inteligência artificial nos seus processos. Como que você está vendo isso? Se você está vendo de um jeito preocupante ou se você está vendo de um jeito de oportunidade? Como que você está vendo isso? Eu te falo que essa revelação da inteligência artificial generativa e tudo que a gente está vendo hoje é a mesma sensação que eu tive quando eu saí de construção civil e fui trabalhar com tecnologia. Assim, é um negócio... Sim. Tem horas que você olha e parece que é bruxaria mesmo, assim, né? E é impressionante. Nesses últimos meses eu comecei um empreendimento, né, próprio de tecnologia mesmo, né? Desenvolvimento de um app. E comecei a utilizar as soluções dentro. Então, assim, o ponto que é absurdo, assim, no dia a dia, né, quem não está em tecnologia ou que trabalha em outras funções, a gente vê muitas questões, parte textual, né, até a questão de geração de imagens, tal, mas coisas que são absolutamente impressionantes, assim, a capacidade de fazer código, por exemplo. Então, eu sou muito... eu li a reportagem do CEO da NVIDIA falando que as pessoas, não tão radical, as pessoas pararem de aprender a codificar, né? E aprenderem a resolver problemas. Eu concordo parcialmente com ele. Eu acho que, de fato, o mundo novo vai precisar de pessoas que saibam se organizar para resolver problemas, porque tem uma questão de se organizar para isso. Exato. Né? Não adianta você saber ter alguém que responde, você precisa fazer a pergunta certa. Né? Exato. Saber perguntar, é isso mesmo. E assim, a convergência é muito interessante. Assim, você pega, por exemplo, você vai codificar, você faz um prompt, né, que as perguntas tal, que vão te dar uma resposta que não necessariamente é exatamente o que você precisa, mas aquilo que você complementa na sua próxima etapa de codificação e que você escreve na sequência, ele se corrige automaticamente do prompt inicial. Ou seja, é um negócio muito impressionante. E quando você pega essa evolução, que ele trabalha hoje com 1,5 bilhão de tokens, né, que eles chamam, para poder trabalhar essas interconexões. É mais ou menos como a gente trabalha os nossos neurônios, né? Perfeito. E você sai para um novo modelo que vai para 1,5 trilhões. É muita coisa. Não é vezes 10, 100. Imagina a quantidade de interconexões que isso gera. Então, é exponencial mesmo. Então, esse tipo de linguagem ele começa a entender algumas outras coisas. Por exemplo, hoje, na versão inicial, a gente já enxerga que ele trabalha muito bem ortografia, vocabulário, gramática, regras gramaticais em todas as línguas, tal, mas e para entender ironia, sarcasmo? Não é fácil. Né? Então, num contexto de PR, por exemplo, entender esse tipo de solução é muito importante para monitorar redes sociais, por exemplo. Total. Então, esses modelos vão ficar cada vez mais necessário essas interconexões, porque quanto maior essas bases de treino, mais
possível vai ser para a gente chegar nesse nível de inteligência, de fato, né? Então, o que muda? Daí entra a parte de preocupação, a parte ética do processo. Então, piloto automático, a gente sabe que é muito difícil a gente deixar tudo no piloto automático. Quando a gente pensar em coisas que se automatizam automaticamente, a gente vai automatizar aquilo que é possível de automatizar, mas só que, poxa, a questão das relações humanas, a questão do relacionamento, ela é cada vez mais importante, e é isso que a gente precisa se preocupar. Então, quando a gente pega coisas de contexto histórico, coisas que são chagas na nossa história, né? Então, se imagina o que pode acontecer de falha de interpretação de momentos históricos. A gente pode errar sem dúvida no nosso futuro também, repetindo erros do nosso passado. Então, minha visão é que isso vai ajudar enormemente as empresas. Assim, eu vejo você se colocar no papel, por exemplo, de um desenvolvedor, e você conseguir, de fato, ser mais empático às dores que um desenvolvedor de software hoje trabalha, que ele tem que resolver no seu dia a dia, e você se colocar no papel dele através de um modelo de inteligência artificial generativa que possa gerar informação para vocês, poxa, eu acho que aproxima as pessoas. Essa é a minha visão. A minha visão é que ela aproxima as pessoas. Excelente. Maravilhoso, muito bom. Giba, a gente está chegando no horário, infeliz. Passa muito rápido, né? Passa rápido. Passa muito rápido. A gente falou tanta coisa boa, né? Eu adorei. Mas esse primeiro episódio a gente queria te agradecer, assim, do fundo do coração, porque vai ficar marcado pra gente e pra quem tá nos acompanhando também. Exato. Então, pô, pra quem quiser te achar, queria que você passasse aí suas redes sociais, o contato, e deixasse também o seu recado final pra nossa audiência. Então, fica à vontade. Então, eu vou dar uma mensagem pro pessoal que tá embreando nesse mundo da tecnologia, que de fato tem muita coisa boa para acontecer. Eu despertei meu lado empreendedor agora, depois de 20 anos de carreira, justamente porque as ferramentas estão evoluindo, o conteúdo abundante para a gente poder trabalhar a custo zero hoje, né? Então, saber filtrar esses conteúdos é muito legal. Você embrenhar nisso, eu incentivo fortemente. E fica aqui meu contato, minha rede social é o LinkedIn, né? /Gilberto Ciola, tudo junto. Né? E fico à disposição aí para a gente bater um papo. Estou totalmente aberto aí. E se a porta do Além do Cast também está aberta sempre que você quiser voltar. Tá? O primeiro sempre fica marcado, né, Camilo? Sempre fica. Primeira vez a gente nunca esquece. Sempre fica. E a gente vai deixar também prazer. o contato na descrição, caso você, para facilitar, né, Camilo? Sem dúvida. Tá certo. Bom, dito isso, fico até emocionado aqui para essa estreia desse programa maravilhoso. Agradecer também a nossa parceria de sempre. Muito obrigado. Muito obrigado primeiro pelo convite, por toda a preocupação, por a gente estar aqui hoje fazendo isso, que é algo que eu acredito e gosto muito. Então, mais uma vez, muito obrigado. Tá vendo como é que é essa questão de gestor, né? Quando o cara é bom, não tem jeito. Acho que a gente também tem que aproveitar o espaço e agradecer o estúdio. Claro, com certeza. Então, o pessoal do estúdio, Estúdios Vida Moderna, eles nos recebem sempre muito bem. Muito bem, com muito equipe, carinho, com muita atenção, com estrutura. Então, acho que vale muito a pena a gente reforçar, porque o que a gente recebe, a gente tem que devolver. E a gente sempre faz questão de deixar no link também para você conhecer o estúdio, porque com certeza é um mar de possibilidade que provavelmente você nem pensou. Então, para você que se interessa pela área de podcast, de produção, com certeza vale conhecer. Tá? É uma estrutura maravilhosa, uma equipe super mega profissional. Então, todo mundo aqui está pronto para te ajudar, te estender a mão e te mostrar o melhor caminho. Tá? Bom, dito isso, agradecer a presença de todos os senhores aqui, agradecer você que ficou na audiência, seja nos ouvindo ou nos assistindo, e a gente se vê no segundo episódio do Além do Cast. Sendo assim, um forte abraço. Já tem data? Já tem data. Mas deixa a surpresa. É isso aí. Vamos mimar não, tá? Deixa a surpresa. Então, fica ligadinho nas nossas redes sociais, siga aí e se inscreva no nosso canal, tá? No YouTube, muito importante. Ative o sininho para você não perder nenhuma novidade, tá bom? E os nossos cortes acompanhem aí, que tá muito legal, tem muita coisa boa para vir por aí. Então, sendo assim, um forte abraço e até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.